Amém, tio. Aleluia. Oi, som. Glória a Deus. Graça e paz, Merquione. Ser amado. Eu te vi debaixo da figueira. Irmãos, graça e paz, amém? Boa noite a todos. Olhe para o irmão que está do seu lado. Ele é a imagem e semelhança de Deus, amém? Vocês são a imagem e semelhança do Senhor, irmãos. Diga aleluia. Irmãos, como o irmão Éricles disse, o pastor Danilo, ele viajou, diga glória a Deus. Mas não foi para tirar férias, irmãos, foi para pregar a palavra, diga amém. Ele fez uma viagem internacional para muito longe, Oriximiná, bem aqui em cima, uma ministração numa conferência de capacitação de liderança. E graças a Deus, 9 horas eles vão pegar o barco e vão voltar para cá. Amém? Então, segunda-feira, eles já estão aqui com a gente e a semana vai suceder normalmente. Então, irmãos, assim como nós temos coração para receber a palavra do pastor, não está funcionando. Só essa chave Pix aí está escrito videira.stm@gmail.com. Isso é um levante do inimigo, isso aí, que já era para estar funcionando já. Então, irmãos, que Deus, Ele possa nessa noite arar o seu coração para que você possa ouvir a palavra através deste servo, amém? Você crê que Deus pode falar com você através da minha vida? Amém. Nesse momento, feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, nós vamos orar sobre a palavra de Deus, amém? Espírito Santo que nos foi dado pelo Pai, Senhor, eu te apresento aqui as tuas ovelhas, Senhor Deus, que o Senhor as resgatou, Senhor. Senhor, que o coração delas esteja sensível à tua palavra e sensível, Senhor Deus, ao teu poder. Espírito Santo, elimina do nosso meio qualquer distração ou qualquer preocupação, Senhor Deus, que venhamos a ter. Nós queremos descansar no teu favor e descansar na tua graça, porque nós sabemos e cremos que somos amados. E me usa, Senhor, como bem quiseres, para alimentar, Senhor Deus, as tuas ovelhas, porque eles são teus filhos, Senhor. Eu sou apenas um dispenseiro, Senhor, na tua obra, em nome de Jesus. Você que quer, diga amém e aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, como vocês sabem, nós estamos no jejum de 21 dias. Diga amém! Amém. Irmãos, esses dias a carne tem sofrido demais. É jejum do almoço, Senhor, e a bolacha está ali na minha frente. Eu fico, oh Deus, me guarda, Senhor. Né? Diz o pastor Luiz, eu acho que o próximo jejum vai ser jejum de 21 dias abençoando, de não amaldiçoar ninguém. Eu acho que esse vai ser mais difícil. Mas, graças a Deus, tem sido uma bênção o jejum, amém? E essa semana o pastor Danilo, usado por ele, falou assim, meu filho, você vai ministrar. Eu disse, meu Deus, tem misericórdia, Pai. O que eu vou falar, Senhor Deus, para aquela igreja, Senhor? Me usa, Senhor. Então, irmãos, 3 da manhã eu fui orar, mas eu acordei porque era no meu sonho. Mas eu pedi, Senhor, me dá a revelação do que, Senhor Deus, que a tua igreja precisa ouvir. Graças a Deus, irmãos, o Senhor nos abençoou. Repita assim comigo: descanso, bênção, multiplicação. Diga mais uma vez: descanso, bênção e multiplicação. Hoje nós vamos aprender, irmãos, a graça para multiplicar. Diga comigo: a graça para multiplicar. Nós enviamos a palavra lá no grupo da igreja, lá em PDF, e no final do culto eu vou mandar ela como mensagem normal, amém? Quem tem Bíblia, abra em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia escrito por Moisés, capítulo 1, versículo 28. Gênesis 1, 28 diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e a sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora abra em Êxodo, capítulo 1, versículo 7, se não me engano. Êxodo, capítulo 1, deixe-me ver, versículo 7. Êxodo capítulo 1, versículo 7 diz assim: mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente o quê?
fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Amém, irmãos? Irmãos, nós sabemos que nós temos um inimigo, amém? Esse inimigo, ele procura uma brecha para tentar o que? Nos devorar, que é o diabo. Antes do homem ser criado, o diabo ele foi expulso do céu. Se você ler Isaías 14 e Ezequiel 28, o diabo ele desejava uma única coisa. O diabo ele dizia que ele queria se assentar num trono acima do trono de Deus, estabelecer o seu reino dele no norte, se assentar acima das mais altas estrelas e o que? Ser semelhante ao Altíssimo. O que o diabo queria no fim das contas, irmãos? Ser igual a quem? A Deus. O diabo queria ser igual a Deus. Diga amém. Diga amém, igreja, aleluia. Então, irmãos, tudo que o maligno queria era ter a autoridade de Deus, a divindade de Deus e a imagem e a semelhança de Deus. Mas em Gênesis 1, quando Deus vai criar o homem, o que Deus diz? Façamos o homem conforme o que? A nossa imagem. Uma coisa que o diabo queria. Conforme a nossa o que mais? Semelhança. Outra coisa que o maligno queria. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança e tenha ele o que? Domínio. Diga domínio. A autoridade que o maligno queria, a semelhança que o maligno queria, a imagem que o diabo queria, Deus deu para você. Diga amém. Você é a imagem e a semelhança do Senhor. Você tem a autoridade de Deus. Amém? E quando Deus cria o homem e a mulher ali no Éden, Ele dá a ordem de quê? Multipliquem-se. Sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Só cuidado com esse vidro, meu filho, para ele não estourar. Pode fechar. Amém? Então a ordem de Deus foi o quê? Vão fazer filhos. Diga amém. Quem quer mais filho? Os irmãos ficam, Senhor Jesus, nos guarda. Mas a primeira ordem de Deus, irmãos, foi o quê? Sejam fecundos, multipliquem, cresçam e o quê? Dominem sobre a terra. Mas quando você olha em Êxodo, capítulo 1, versículo 7, o que você encontra? Que o povo de Deus cresceu, sim ou não? Sim, o povo de Deus cresceu, o povo de Deus se multiplicou e o povo de Deus se tornou forte. Mas o que aconteceu? Eles não dominaram. Eles foram o quê? Dominados por Faraó. Eles cresceram, multiplicaram, se tornaram fortes, mas porém escravos. Eles não sujeitaram a terra. Alguma coisa aconteceu. O que nós precisamos entender, irmãos? Que o maligno sabe que você tem a autoridade de Deus. Ele sabe que tudo que você pedir em nome do Senhor vai acontecer. Mas o que ele quer fazer com você? O mesmo que ele fez com o povo judeu lá no Egito. Ele quer cansar você para não estar na presença de Deus. Quando Moisés foi tentar libertar o povo, o que Faraó disse? O povo está com muito tempo, não é? Então eles não vão só carregar tijolos, eles também vão amassar a palha, para que eles não tenham tempo de adorar a Deus no deserto. O que é que tem nos impedido, irmãos, de às vezes querer adorar a Deus aí na célula? As coisas dessa vida. Eu tenho que pagar isso, tenho que resolver aquilo, tenho que resolver aquilo outro. E está certo, Deus te deu um trabalho e um dinheiro para pagar. Diga amém. Se não tem, vai aparecer. Deus tirou 2 moedas da boca do peixe para pagar a dívida dele, quem dirá a nossa, amém? Está tudo na Bíblia. Mas o foco do diabo é fazer com que você se distancie da presença de Deus. E o que nós podemos aprender com isso? Que nós precisamos, nesse jejum dos 21 dias, estarmos juntos, igrejando nas células, igrejando nos cultos, igrejando com os nossos irmãos, a comunhão da casa de Deus. A comunhão é quando nós estamos em célula, a comunhão é quando estamos no culto, a comunhão é quando você for me convidar depois do culto para comer uma carne. Diga aleluia. Aleluia, recebo. Por quê? Porque Jesus, irmãos, Ele abençoava quando havia o quê? Comunhão. O primeiro milagre de Jesus não foi numa funerária, foi num casamento. Foi onde Ele transformou água em vinho.
A primeira vez que Moisés faz um milagre no Velho Testamento foi quando ele transformou a água em sangue, que produz morte. Mas o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, que traz o quê? Vida e alegria. Diga aleluia. Então o primeiro ponto, irmãos, dessa palavra é o seguinte: não existe multiplicação sozinho. Repita comigo: não existe multiplicação sozinho. Muito bem, irmãos. Deus, ele é a vida, amém? Diga amém. Deus, ele é a nossa vida. Deus, ele possui uma virtude, querido irmão, e um atributo que nenhum ser espiritual tem, que é o poder de semear e o poder de gerar a vida nele mesmo. Em Hebreus capítulo 1, versículo 13, você vai ler lá: e ele nos falou por esses últimos dias pelo Filho, que tem sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas são sustentadas pelo que, meus irmãos? Pela palavra. Todas as coisas são sustentadas pela palavra, inclusive você. Porque isso que Jesus disse na primeira tentação ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda o quê? Palavra. Salmo 119, versículo 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho é a tua palavra. E Jesus diz o quê? Vocês estão limpos pelo lavar da palavra. Enquanto vocês estão aqui, o Senhor está lavando vocês por meio do quê? Da palavra. Como foi que Deus criou o mundo em Gênesis 1? E disse Deus: haja e houve. Portanto, quando Deus libera a palavra, Ele está liberando o quê? A semente. Mas o que a Bíblia diz? E houve luz. E disse Deus: haja separação. E houve separação. Portanto, a palavra de Deus é a semente, mas a semente ela tem que ser lançada em um solo fértil. E quem é esse solo fértil? Ele mesmo. Ele libera a palavra sobre Ele mesmo. Por isso que lá em Colossenses 1,17, como diz aí, está escrito o quê? Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo o quê? Subsiste. João capítulo 1, versículo 1 diz o quê? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o versículo 2 diz o quê? E tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você existe nele. Por isso Paulo diz: nele nos movemos e também existimos. Você está em Cristo, diga amém. Então, irmãos, Deus tem esse poder. Ele tem o poder de semear e de gerar. Mas essa virtude só vem dele. Anjo não pode ter filho. Arcanjo não pode ter filho. Você já viu na Bíblia? E disse o filho do arcanjo Miguel. Você não vê isso. Só Deus tem o poder de multiplicação. E adivinha com quem Deus dividiu esse poder, irmãos? Com você. Diga amém. Quando Deus cria o homem e a mulher, o que Deus faz? Deus concede ao homem a virtude da semente, de semear, de onde vem a palavra sêmen, inclusive. E concedeu à mulher o dom de multiplicar. Aonde? No seu ventre, no seu útero. Assim como você semeia a semente em terra fértil, o homem semeia na sua esposa, e aí nasce o que? Uma vida. A junção do sangue de um homem e de uma mulher para gerar uma vida. Portanto, quando Deus decidiu criar o homem e a mulher, a virtude divina de gerar e multiplicar, Ele deixou com o homem e a mulher. Mulher não pode engravidar sem um homem, e um homem não pode ter filho se não tiver uma esposa. Por que Deus colocou essa dependência? Para que os dois sejam um. Diga amém. Você e sua esposa são um, amém? Diga amém. Foi por isso que Deus dividiu a sua virtude entre o homem e a mulher. E por que isso é importante, queridos? Porque isso é uma coisa que anjos desejam, mas não podem ter. Porque se você lê em Gênesis 6, o que diz lá? Que os filhos de Deus, que eram os anjos, abandonaram o céu para terem relações sexuais com as mulheres na terra. Para ter o quê? Filhos. Um anjo perfeito, lindo, poderoso, mas só existe ele não pode ter alguém como ele. Só Deus pode. Mas além de Deus, Deus concedeu esse dom para quem? Para você. A Audicleia é filha da irmã que tem sangue dela e do pai dela. O Felipe tem o sangue do Éricles e da Elana. Por quê? Porque Deus concedeu a vocês o dom da multiplicação, coisa que anjos não podem ter, queridos. É uma virtude divina que Deus deu somente para o homem e para a mulher.
Diga amém. Isso é bênção, irmãos. Eu não sei, mas as irmãs devem saber qual é a sensação de carregar uma vida dentro de si. Ter uma vida sendo gerada, outro ser humano sendo gerado dentro dele mesmo. Isso é uma virtude divina, queridos. Isso é bênção. E por isso que quando Deus dividiu essa virtude entre o homem e a mulher, Deus disse, agora vocês são um. Vocês são um. Imagine aqui uma pirâmide, Deus aqui no topo, o homem aqui e a mulher aqui. Quanto mais eles se distanciam de Deus, mais os dois ficam o quê? Separados. Por isso um casal só anda junto quando os dois estão lado a lado com Deus. Por isso que a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se pode quebrar. Diga amém. Então, irmãos, o Senhor, quando Ele criou o homem e a mulher, Ele disse o quê? Sejam fecundos e multiplicai-vos. Deus queria encher a terra com a glória do homem, porque de toda a criação, só o homem e a mulher pareciam com Deus. E Deus queria que toda a terra estivesse cheia da sua glória. Por isso que quando Jesus nasce, o que os anjos cantam? Glória a Deus nas mais altas alturas, glória nos céus e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Toda a terra está cheia da sua glória, como os anjos cantam lá em Apocalipse. A vontade de Deus é que a terra esteja cheia da glória dele. E como ia ser feito? Por meio do homem e da mulher. Deus deu ao homem o quê? Unção de multiplicação, unção da semeadura. Ele deu a imagem e semelhança e o quê? A autoridade. Diga autoridade. E o diabo, querendo tudo isso, o que aconteceu, irmãos? Usurpou o lugar que Deus deu ao homem. O diabo quer usurpar o seu lugar, irmãos. Diga Senhor Jesus. O maligno, queridos, ele quer tomar o seu lugar. Por quê? Porque ele tomando o seu lugar, ele rouba o que de você? A autoridade. Como ele faz isso? Fazendo com que você caia no mesmo erro de Adão e Eva. Duvide da palavra de Deus. O que Deus disse? Eva, Adão, não foi nem com Eva, foi com Adão. Adão, se você comer, você morre. E aí o que Deus disse para Adão? Você vai fazer isso e vai guardar o jardim, amém? Aí quando a serpente chega com Eva, o que Eva fala com a serpente lá? Não, Deus disse que não era para a gente comer e nem tocar. E a serpente diz o que? A serpente diz, não, Deus está muito errado. Esse Deus de vocês ele prende muito vocês. Não, sabe o que a serpente disse? Foi mesmo isso que Deus disse para você? Você tem certeza disso? A primeira semente maligna que o diabo tentou semear na vida da mulher foi o quê? A dúvida a respeito da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a seu respeito, irmão? Que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Aí você peca, poxa, será mesmo que eu fui perdoado? Aí o diabo vem, será mesmo? Será que Deus te ama mesmo? Mas a Bíblia diz que Deus, quando nós éramos inimigos, deu o seu Filho por nós. E o que Ele vai nos negar agora que somos filhos? Mas o diabo diz, será que você é filho mesmo? O que diz lá em João, irmãos, no livro de Mateus? Quando Jesus foi batizado, o que a voz saiu do céu? A voz de Deus diz o que lá no céu? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Foi isso que Deus disse, sim ou não? Sim, Deus disse, você é meu filho amado, e o meu prazer está em você. Aí quando Jesus é tentado no capítulo 4, qual é a pergunta que o diabo faz? Se você é mesmo filho de Deus, prova. Por quê, irmãos? Porque o diabo ele só vai tentar usurpar o lugar que você tem em Deus se você atender a palavra da dúvida. Por isso Jesus disse, seja a tua palavra sim ou a tua palavra não. O que passar disso vem do maligno. Não tenha dúvidas a respeito do amor de Deus. João 3,17 diz o quê? O Filho de Deus não veio para condenar o mundo, e sim para salvar. Na segunda vida ele veio para julgar, mas graças a Deus ele veio para salvar, amém? Ele tem o poder de salvar, irmãos. Então nós precisamos entender uma coisa, não existe multiplicação sozinho. Se Deus fez um homem e a mulher para multiplicar e crescer juntos, a visão de Deus quer dizer o quê? Que a igreja não pode multiplicar se ela não estiver em Cristo. A minha célula não pode crescer se Cristo não estiver lá. O que Jesus disse quando ele fazia milagres? O irmão Eric deu o exemplo do cego Bartimeu, né? Irmãos, imagina, Bartimeu era cego, amém? Bartimeu era cego. Eu vejo que o Bartimeu é cego, e eu sei que ele quer ser curado da cegueira dele. Aí Jesus vem e pergunta, o que tu quer?
É como você chegar no restaurante e o atendente perguntar: o que é que você quer? Aí eu quero meia caixa de remédio. Você está lá para se alimentar. Se Bartimeu estava lá, ele queria o quê? Ser curado. Então por que Jesus perguntou a coisa mais óbvia do mundo? Porque você precisa liberar a palavra. Senhor, eu quero. Você não pode ter uma vida cristã: ai não, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que eu quero. Não! Você precisa dizer: Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, eu preciso que a minha célula cresça, eu preciso ser abençoado, eu preciso que o meu trabalho cresça, eu preciso, Senhor, que o meu casamento seja restaurado, eu preciso de Ti, Senhor. Por quê, irmãos? Porque você precisa liberar a palavra. Quando Jesus ele ia curar, o que ele dizia? Seja feita conforme a tua fé. Por que Jesus não dizia: seja conforme o meu poder, seja conforme a minha glória, seja conforme a minha abundância? Não, ele dizia o quê? De acordo com a tua fé. Toda vez que alguém era curado, o que ele dizia? A tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé fez isso por você. Tenha fé no Filho de Deus. A mulher com fluxo de sangue tocou, e Jesus disse que alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Irmãos, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode retirar o poder da presença de Deus para abençoar você. É pela fé, irmãos. Tudo por meio da fé. Então o que nós precisamos entender? A igreja ela não pode crescer sem o cabeça que é Cristo. Você não pode crescer se não depender de Cristo. O que a Bíblia diz? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O que os apóstolos fizeram? Nós vamos orar. Antes de tomarmos qualquer decisão, nós vamos buscar o Senhor. O que a Bíblia diz? Que nós devemos consagrar ao Senhor todos os nossos planos. O que o salmista diz? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Por quê? Porque se você colocar Deus na frente, vai haver multiplicação. Se você colocar o seu trabalho, o seu casamento, a sua vida, a sua célula, a sua vida, e Deus em primeiro lugar, Deus vai abençoar, irmãos. Sabe por quê? Porque na festa em Caná da Galileia, naquele casamento, o vinho acabou, mas porque Jesus estava lá, o vinho era melhor do que o primeiro vinho que eles tinham servido. Você pode saber trabalhar, você pode saber cuidar do seu casamento, você pode ser uma pessoa virada, mas se Jesus estiver na sua vida, o que você faz não é nada perto do que Ele pode fazer por você. Diga amém. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, diz a palavra. Crê no Senhor e o mais Ele fará. Então, queridos, você é a noiva de Deus, amém? Cristo é o nosso cabeça. Se você quiser crescer e multiplicar, você precisa entender que você tem que estar em Cristo. Por que Paulo diz? Tudo posso, porém, naquele que me fortalece. Paulo diz: eu trabalhei mais do que todo mundo, porém não eu, a graça de Deus comigo. O que Jesus disse? Se vocês estiverem em mim e eu em vocês, vocês darão muitos frutos, e os frutos de vocês permanecerão. Em João 17, Jesus orou por você, você sabia? Jesus disse que: meu Pai, eu oro por todos aqueles que creram e os que ainda virão a crer em mim, por intermédio da tua palavra, para que eu seja um com eles como eu e tu somos um. Diga amém. Deus ama você, querido. Deus ama você. Ele diz o que? Jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Quando ele subiu ao céu, o que ele disse? Eu vou para o meu Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar quem? O Consolador. Vocês serão aflição, mas vocês têm o Consolador. Diga amém. O que nós precisamos aprender também, irmãos? A respeito de multiplicação, nós precisamos aprender a segunda coisa, que antes de vir a multiplicação, precisa primeiro vir o quê? A bênção. Diga: eu sou abençoado. O que está escrito lá em Gênesis 1:28, irmãos? Só para a gente refrisar. Gênesis 1:28, para você ver como é a palavra de Deus quem diz. Gênesis 1:28 diz o quê? Só o primeiro versículo, só a primeira parte diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse. Antes de Deus te dar a ordem de multiplicar, Ele primeiro te abençoa. Diga amém. Ele te abençoa, irmãos. Deus ele deu uma ordem para Adão, sim, mas antes de dar aquela ordem, a Bíblia diz o quê? Deus os
abençoou. Irmão, isso é bom demais, irmão. Isso é bom demais, eu não acredito nisso. Gênesis 17. Gênesis 17. Aleluia. A palavra de Deus é a verdade, amém, irmãos? Não acredite no que eu falo, acredite no que a palavra de Deus diz, amém? Aleluia, Jesus. Em Gênesis eu já estou em Êxodo, meu Deus. Aleluia. Gênesis 17, versículo 15. Deus chamou Abraão, amém? Deus disse a Abraão, você vai ter filho. Abraão tinha 90 anos. E eu já me acho velho. Ele com 90 foi virar papai, amém? Gênesis 17, 15 diz o quê? Deus disse a Abraão, Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu o quê, irmãos? O que está escrito aí? Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Antes de Deus dizer que Ele vai multiplicar, o que ele disse? Eu vou abençoar. Você é abençoado. Nós já vamos ver que você é abençoado, porque você também é filho de Abraão. Aí Abraão ficou pensativo, mas Senhor, e o meu filho Ismael? O que Deus diz, irmãos? Gênesis 17, versículo 20 diz assim: quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez, Abraão. Eu, o Senhor, vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Antes da multiplicação vem o que, irmãos? A bênção. Antes de Deus liberar a palavra, Ele precisa liberar o que? A bênção. Uma célula não cresce se não tiver a bênção de Deus. Um casamento não permanece até o final se não tiver a bênção de Deus. Por que Adão e Eva foram abençoados? Porque Deus os abençoou. Aleluia! Deus quer te abençoar nessa noite, irmão. Você é filho de Deus. Diga aleluia. Você sabe, irmãos, Deus no Velho Testamento, Ele não morava nas pessoas como era hoje. Ele morava no templo. E só uma pessoa podia falar com Deus, que era quem? O sumo sacerdote. Mas ainda ele era só uma vez por ano. Eles não podiam fazer o que você e eu fazemos aqui hoje de orar. Eles não podiam. Eles não eram dignos. E você sabia que aonde Abraão ofereceu Isaac, o nome daquele monte era Monte Moriá. Monte Moriá. Anos depois, o rei Davi edificou uma tenda naquele lugar. E o filho dele, Salomão, edificou um templo. E aquele Monte Moriá se chamou o quê? Monte Sião. O Monte Sião era um monte onde Deus habitava. Deus habitava no templo no Monte Sião. Teu galardão será grande, aleluia. Se a Bíblia diz que o galardão será... Aquele que dá um copo com água será um galardão grande, né? Imagina uma coca, aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Recebe. Amém. Então, meus queridos, o que a Bíblia de Deus está nos dizendo da palavra de Deus? Que nós precisamos, para multiplicar, precisamos o quê? Receber a bênção de Deus. Deus diz, eu vou te abençoar. Salmo 133 diz o quê, irmãos? Salmos 133. Acredite no que a palavra de Deus diz. Aleluia. Salmos 133, versículo 2. Diz assim, Salmo 133, versículo 2 diz assim: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O que diz aí, irmão? Ali o Senhor ordena o quê? A sua bênção e a vida para sempre. Aonde Deus está liberando a bênção, irmãos? No Monte Sião. Mas Deus não mora mais em templos feitos por mãos humanas. Ele mora nos templos que Ele fez com a própria mão. Aonde é que Deus mora então, irmão? Em você. Você é o Sião de Deus. E o que a palavra diz a respeito de você? Ali eu já ordenei a minha bênção. Você já é abençoado. Diga aleluia.
O Senhor ordenou sobre você a bênção. Você é abençoado. Deus quer abençoar você. Maldição é para o diabo. Você é abençoado. O que diz lá em Efésios 1:3? Que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você é abençoado. Por que você é abençoado? Porque Cristo mora em você. Você é o Sião de Deus e ali Deus ordenou a sua bênção. Não ande como amaldiçoado. Amaldiçoado é o diabo, irmão. Eu acho engraçado a minha mãe lá em casa. Ela repreende o diabo, eu acho que ele não volta porque ele ia sair muito xingado de lá. Ela diz: sai daqui, Satanás, seu amaldiçoado, seu leproso, seu acabado, seu sem futuro. E é mesmo. O diabo é amaldiçoado, você é abençoado. Amém? Amaldiçoe ele, não amaldiçoe seu irmão não. Abençoe a vida do seu irmão. Amém? Você é abençoado, diga amém, Senhor. Eu sou abençoado. Mas, o que nós... Amém, olha aí, até sorriu. Então, o que nós observamos na palavra, irmãos? Que Jesus, ele ordena a bênção, mas precisamos de uma coisa, de ter autoridade. A autoridade. Quando o homem pecou, o que o homem perdeu além da imagem e semelhança? A autoridade. E essa autoridade passou para a mão de quem? Do diabo. Se você ler lá no livro de Lucas 4, na segunda tentação de Jesus, o que o diabo disse para Jesus? Jesus, eu tenho uma proposta para ti. Tem um jogo do tigrinho para você. Deus está falando. O que Jesus, o diabo falou para Jesus? Jesus disse assim, Jesus estava lá com fome e o diabo disse para ele: Jesus, todos os reinos deste mundo eu vou te entregar, porque a mim me foi dado e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, o mundo jaz do maligno. A autoridade que Deus deu para Adão de dominar sobre o mundo está na mão de quem agora? De Satanás. Por isso ele disse: a mim foi dado e eu dou para quem eu quiser. Mas graças a Deus, não lembro se é Mateus 28 ou se é João 22 ou 21, mas quando Jesus ressuscita, o que Jesus diz? É-me dado todo o poder no céu e na terra. A autoridade que o homem perdeu lá no princípio, Deus resgatou ela lá na cruz. Aquilo que o homem perdeu no jardim do Éden, Jesus reconquistou no jardim do Getsêmani. Aleluia! Essa autoridade está na mão de Jesus. Mas ele te ama tanto que em Efésios 1:22, o que diz lá? E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça de todas as coisas o deu à igreja. Você é a igreja. Deus deu a autoridade dele para você. Por que ele deu para você? Porque aquilo que a igreja ligar na terra será ligado aonde? Nos céus. Você tem essa autoridade, irmãos. Deus deu para você. A Bíblia te chama em 2 Coríntios 3,6 de quê? Ministro, embaixador de Cristo. O que é um embaixador? Eu sou um brasileiro. Se eu for nos Estados Unidos, eu sou um representante do Brasil nos Estados Unidos. Você é o representante do céu na terra. Você não é daqui. Por isso que Paulo diz: busquem as coisas do alto, onde Cristo vive. Diga aleluia. Você tem essa autoridade. O que Jesus disse? Eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. A quem perdoares os pecados serão perdoados, e a quem retiveres será retido. E o que Jesus disse depois disso? Ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Deus disse no início? Seja fecundo e multiplicai. O que Jesus disse? Agora vão e façam discípulos. O que Jesus era? Filho unigênito. Mas quando ele ressuscitou, Paulo diz que Jesus agora é o primogênito de toda a criação, porque ele é o primeiro de todos os filhos de Deus. Você é filho de Deus. O que Jesus disse? Se a semente não cair e morrer, ela fica sozinha, mas se morrer ela dá muito. Então ele conclui dizendo: portanto é necessário que o Filho do Homem venha morrer, para que muitos venham ter vida. Você tem vida por causa da morte de Jesus. Você tem autoridade. Você é abençoado. Deus ordenou que você cresça e multiplique-se. Aleluia. Deus ele não abençoou só Abraão. Ele multiplicou Abraão e os seus bens. Deus abençoou Davi e os seus bens.
Deus abençoou Pedro e a sua pesca. Pedro era o que, irmãos? Pescador de peixes. E Jesus disse que você vai ser pescador agora de quê? Almas. Quando Deus deu os 10 mandamentos e o povo estava idolatrando, Moisés se encheu do poder de Deus e falou assim: manda matar todo mundo que não é de Deus. 3.000 pessoas morreram. Mas quando o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, foi dado, ele tomou posse de Pedro e 3.000 pessoas foram o quê? Salvas. Sai. Ô Jesus. Oi, som. Troca essa pilha aqui, por favor. Diga. Espera aí. Sim, senhor. Diga amém. Vocês conseguem me ouvir? Então, irmãos, o que acontece? Nós precisamos entender uma coisa. Vocês têm a bênção de Deus. Se vocês lerem Deuteronômio 28, Deus lista ali todas as maldições de quem não cumprir a lei e todas as bênçãos de quem cumprir a lei. Mas Deus disse que o povo só podia dizer amém para as maldições. O que é o amém, irmãos? Assim seja. Quando Deus diz assim, aquele que não cumpria a lei será morto, o povo tinha que dizer amém. Mas na hora de ler as bênçãos, o povo não podia dizer amém. Por quê? Porque ninguém é capaz de cumprir a lei. Ninguém é capaz. Aleluia. Mais um galardão para a vida dele. Aleluia. Amém. Então, irmãos, quando Jesus vem, morre e ressuscita, o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios, versículo 1, versículo 20, capítulo 1, versículo 20, que de Deus nós temos o sim e o amém. Você tem o sim para as bênçãos de Deus e dele também tem o amém. Portanto, querido, todas as bênçãos que estão na palavra de Deus, diga o quê? Amém. Quando você ouvir um irmão dizer, irmão, você é abençoado, diga o quê? Amém. Quando o irmão dizer para você, irmão, eu creio que eu vejo Deus na sua vida, você vai dizer o quê? Amém. Irmão Mateus, eu vou levar você para comer carne, diga o quê? Ah, o amém foi fraco. Interceda por mim, irmãos, amém? Então, nós precisamos entender o quê? O que nós aprendemos? Que a graça de Deus, ela precisa o quê? Se multiplicar, mas ela não se multiplica sozinha. Segunda coisa, a bênção precisa ser liberada antes da multiplicação. E terceira coisa é o quê? O lugar da bênção. A bênção só pode ser liberada se você estiver no descanso. Abra aí Mateus 14, para a gente não extrapolar o nosso horário. Que horas tem mesmo, irmãos, hein? Estamos no horário. Você me aguenta até 10 horas, irmãos? Aleluia. Aleluia. Mateus 14, na multiplicação, na primeira multiplicação, aleluia. Mateus capítulo 14, versículo 19, exatamente. Mateus capítulo 14, versículo 19. Diz assim, aleluia. E tendo mandado que a multidão, que irmãos, se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, o que Jesus fez, irmãos? Abençoou. Antes da multiplicação vem o quê? A bênção. Mas antes de Jesus orar abençoando, o que o versículo diz? E ele mandou que a multidão o quê? Se assentasse sobre a relva verde. Irmãos, você está sentado aí, diga amém. Amém. Você está descansado, tá? Diga amém. Está muito quente? Não, graças a Deus. Se assentar é posição de quem está em descanso. Por isso que numa obra, qualquer trabalho desse, se você pegar um funcionário sentado, você diz que ele está fazendo o quê? Nada. Ele tem que estar todo o tempo em pé. Se pega sentado, não está fazendo nada. Se a tua mãe, quando você era criança, te pegar sentado, que ela dizia, já fez alguma coisa nessa casa hoje? Por quê? Porque ficar sentado é posição de quem é líder, de quem é rei, de quem é soberano. Por isso no céu só existe um trono, que é o trono de Deus. Nem anjos têm trono. Só os 24 anciões além de Deus. Amém? Mas a Bíblia diz que quando Jesus
morreu e ressuscitou, Paulo diz que ele está o quê? Assentado à direita de Deus. E a igreja com ele. Você está assentado ao lado de Deus, irmãos, por meio de Jesus Cristo. E Jesus disse: eu vou preparar-vos um lugar. Amém? Mas, esse versículo diz que antes de Jesus liberar a bênção para que houvesse a multiplicação, era necessário que o povo o quê? Se assentasse. Que o povo se assentasse. Por que, irmãos, isso é importante? Porque nós precisamos entrar no descanso. Antes de Deus criar o homem e a mulher, antes de Deus abençoar o homem e a mulher, antes de Deus dizer que eles deviam multiplicar, o que Deus fez, irmãos, para eles? Um jardim. Um jardim do quê? Do Éden, que significa o quê? Lugar de delícias. Olha, irmão, que coisa boa. Deus cria você e a sua esposa para ficar num jardim onde você só vai comer e passar só meio expediente trabalhando. Olha que legal. Sem pagar boleto nenhum, diga aleluia. Amém. Então, antes de Deus criar o homem e a mulher e abençoá-los, Deus fez o quê? O ambiente da bênção. O ambiente da bênção era um lugar de delícias, era um jardim. A bênção não pode vir em qualquer lugar. A bênção tem que vir quando você está no descanso, amém? O que diz o Salmo 23, o que o rei Davi fala lá? O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Para onde é que esse pastor leva? Ele me leva a águas de descanso e pastos verdejantes e refrigera a minha alma. O lugar que Deus preparou para você, irmãos, é de descanso. O inferno, irmãos, é um lugar de tormento. Deus não preparou você para o inferno, diga amém. Deus te preparou para viver no descanso, diga aleluia. Você é amado de Deus, você é abençoado por Deus. Deus te criou para viver no descanso, mas não confunda descanso com apatia. Não confunda descanso com passividade. Não confunda descanso com subserviência. É fazer a obra de Deus e trabalhar, porém, crendo que o Senhor vai fazer mais. O que Deus fez com Abraão? Quando foi que Deus abençoou Abraão, que nós lemos em Gênesis 17? No maior calor do dia, Deus apareceu com 2 anjos. Abraão disse o quê? Sara, meu bem, vai lá, prepara um pão lá, eu vou matar um boi aqui, a gente vai fazer um assado que a gente vai comer hoje. E aí, quando eles estão comendo, enchendo a barriga, o que Deus diz? Abraão, eu vou te abençoar e vou abençoar a tua esposa. Ele falou isso para Abraão quando Abraão estava sofrendo, irmãos? Não. Quando Abraão estava passando por lutas? Não. Mas no momento de quê? Comunhão. O descanso da graça é a comunhão da igreja. Quando você está na célula, você está na comunhão da igreja. Você está o quê? Tendo o quê? Descanso. Você encontra o descanso quando você está aqui no culto, quando você está lá na sua célula, e quando você depois faz uma comunhão ali para todo mundo se encher, para todo mundo se alimentar, se alimentando da palavra de Deus e depois se alimentando carnalmente. Amém? Então, o que você precisa entender, queridos? Você precisa entender uma coisa: a bênção tem o seu lugar, e o lugar da bênção é o descanso. O que Jesus disse? Não andeis ansiosos por qualquer coisa. Não é muito mais o corpo importante do que a roupa? E a vida mais do que o alimento? Se vocês que são maus sabem dar o que é bom, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, a bênção da graça, ela tem o seu lugar. E onde é esse lugar, irmãos? Na igreja. Por isso estamos nos jejuns 21 dias, igrejando. A igreja é o lugar. Você não é igreja sozinho. Uma folha dessa aqui, eu consigo rasgar. Agora imagina 400 folhas aqui, vê se eu consigo. Não. Porque Deus não criou, nenhum homem Deus criou para viver só, você quer viver só. Você está entendendo? Nem Jesus vai ficar solteiro para sempre. O que a Bíblia diz? Que o próprio Espírito Santo está preparando uma noiva para o Filho de Deus. Sim ou não? Quando Abraão viu que Isaac estava adulto, o que Abraão disse? Ele chamou o servo e disse: você vai buscar uma noiva para o meu filho lá da minha terra. E Abraão ficou aonde? Com seu filho Isaac. Isso aponta para o Espírito Santo.
Deus enviou o Espírito Santo à terra para preparar uma noiva para o seu Filho Jesus que está nos céus. Se você não sabe, queridos, no casamento judeu, não sei se até hoje é assim, no casamento tradicional, o pai traz a filha até o noivo, não é verdade? No casamento judeu, é o pai do noivo que ordena que ele vá buscar a noiva. O pai libera ordem ao filho para que ele vá buscar a noiva. É tudo que Deus está esperando e é tudo que Cristo mais anseia. Cristo está ao lado de Deus esperando que Deus diga: meu filho, vai buscar a noiva. E você vai subir. Diga amém. Eu quero subir. Você não quer subir? Eu quero subir, irmãos. Não quero ficar aqui. Eu vejo vocês lá. Se você não me verem lá é porque eu vou estar tomando banho no rio da vida. Aleluia. Amém? Nós precisamos, irmãos, sonhar com as coisas do alto. Onde Cristo vive. Você é abençoado. Aqui ninguém amaldiçoa ninguém. Na igreja você ouve que você é amado, que você é abençoado. No mundo não. No mundo o cara te amaldiçoa, deseja o teu mal, deseja mal para a tua família, para o teu negócio, para o teu emprego. Aqui não. Aqui é o lugar da bênção. Porque a igreja é o Sião de Deus. Ali Deus ordena a sua bênção. Porque nós estamos no lugar de descanso. O que Jesus disse? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. E acharei o que, irmãos? Descanso para a vossa alma. Para encerrar, quando os discípulos estavam no meio da tempestade, meu Deus, o navio vai afundar. Aonde Jesus estava, irmãos? Dormindo. Meu pai é filho de Deus, porque meu pai ele dorme quando está chovendo no barco. A minha mãe já entregou a alma dela a Deus, ela fica orando: Senhor, se for minha hora, amém. E ele está na rede dormindo. E eu estou junto com ele. Então, Jesus estava fazendo o que na hora da tempestade? Dormindo. E os discípulos: meu Deus, eu tenho conta para pagar, Senhor Deus, meu Deus, o que eu vou fazer? E Jesus dormindo, ele: mestre, onde estou? Senhor, acalma a tempestade. E Jesus vai lá: mar, acalme-se. Aí Jesus diz o que para eles? Vocês são homens de pequena fé. Olha a fé aí de novo. Irmãos, tenham fé. Jesus disse que uma fé pequena pode mover o quê? Montanhas, irmãos. Nós somos salvos pela graça, mas mediante ao quê? A fé. Então, para finalizar, qual é o maior símbolo de comunhão que a palavra de Deus nos deixa, irmãos? A Santa Ceia. Jesus, irmãos, muitas pessoas se cobram para ter 10 células, 30 células, para que a igreja venha crescer. Eu tenho 50 células, né? Mas Jesus, o Filho de Deus, que pisou na terra, teve 12 discípulos, e um traiu, o outro negou e o resto fugiu. E você aí se martirizando, porque às vezes ninguém vai na célula. Irmão, você é filho de Deus, diga amém. Essas coisas normalmente acontecem. Descansa teu coração, homem. Mas Jesus, com os 12 discípulos, o que ele fez antes de ceiar? Lavou os pés. Irmãos, imagina, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, aquele a quem tudo pertence, que com uma palavra libertou um camarada que tinha uma legião de demônios, que acalmou o mar. Imagina Jesus agora na tua frente, tirando o teu sapato, vendo esse teu pé lindo e lavando teus pés agora. Imagina o Deus que te criou lavando os seus pés agora. Ele sem pecado, sem nenhuma maldade e inocente, lavando os seus pés. É muito amor, irmãos. É muito amor. Irmãos, a Bíblia diz, Paulo diz, que muito dificilmente a gente daria a vida por alguém que presta, quem dirá por alguém que não presta. É muito mais fácil nós darmos a nossa vida pelos nossos filhos e pela nossa mulher, mas Jesus, ele fez o contrário. Deus foi o seu Filho por amor a nós, porque ele nos ama. E na Santa Ceia, o que Jesus diz? Ele reparte o pão e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo. Ele prepara o cálice e diz: tomai e bebei, esse é o meu sangue, dado em favor de muitos. E eles tiveram o que ali entre eles? Comunhão. Qual foi o único discípulo que não ceiou e que foi tentado pelo diabo? Judas. Por quê, irmãos? Porque Judas achou que podia ser igreja sozinho. Judas se achava melhor do que os outros.
Quando Judas sai da comunhão, Satanás entra no seu coração. Não saia da comunhão da igreja. O que a Bíblia diz? Que o diabo ele anda como um leão que ruge ao nosso derredor, procurando uma. Não é preciso muito não. Uma brecha só. Não se afaste da comunhão da igreja. Não se afaste do culto. Não se afaste das células. Não se afaste. Nós somos como brasa viva. Nós somos quentes quando estamos todos juntos. Amém? Você precisa entender que você é um membro do corpo de Cristo. E o próprio Paulo diz que um corpo bem ajustado, ele produz muito fruto. Então que nessa noite, querido, nessa noite de ceia, você e eu possamos entender uma coisa. Você é abençoado. Você tem autoridade. Você, quando está no descanso, Deus abençoe você e libera a palavra para que você venha o quê? Multiplicar. Amém? Coloque-se de pé nessa noite. Aleluia. Deixa eu falar com o meu cenógrafo aqui.